Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcionei Reck, professor de matemática do IFRS Campus Sertão. O objetivo desta aula é a demonstração das fórmulas da lei dos senos e também da lei dos cossenos. Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro, este é o chamado triângulo retângulo, né? Ele tem dois catetos, B e C, nós chamamos, e uma hipotenusa A. No triângulo retângulo, nós temos as conhecidas fórmulas de seno, cosseno e tangente do ângulo alfa, onde o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Também no triângulo retângulo temos ele, o famoso teorema de Pitágoras, que relaciona os três lados de um triângulo retângulo, a hipotenusa e os dois catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tudo isso já é conhecido da trigonometria do triângulo retângulo. Mas em muitas situações, nós nos deparamos com problemas em triângulos que não são retângulos, que nós chamamos de triângulos quaisquer. Nesse caso, nós temos duas fórmulas. Uma delas é a lei dos senos e outra a lei dos cossenos, que hoje nós estaremos demonstrando nesse vídeo. Então eu tomei um triângulo qualquer que tem ângulos A, B e C e lados opostos ao ângulo A, o lado A minúsculo, oposto ao ângulo B, o lado B minúsculo, e oposto ao ângulo C, o lado C minúsculo. Então, tomando agora uma reta aqui vertical chamada de altura H do triângulo, ela é uma vertical baixada aqui do ângulo A, nós temos então dois triângulos retângulos. Olhem para esse primeiro triângulo retângulo em vermelho e notem que nesse triângulo em vermelho o seno de B é o cateto oposto H sobre a hipotenusa C, H sobre C. Logo, eu tenho que, se esse C passar multiplicando, C vezes seno B é igual a H. Também eu posso observar outro triângulo retângulo aqui, desse lado, com um ângulo C. E observem que nesse outro triângulo, se eu tomar o seno do ângulo C, ele também é o cateto oposto a H sobre a hipotenusa B. Isolando o H, nós temos que H é B seno C. Então, notem que H é igual a H, ou seja, se H vale C seno B e H também vale B seno C, é porque C seno B é igual a B seno C. E agora o que nós vamos fazer é tomarmos esse seno de C e passarmos dividindo para esse lado, e esse seno de B passarmos dividindo para o outro lado. Então aqui eu tenho a famosa lei dos senos. C sobre seno C é igual a B sobre seno B. Se eu viro o triângulo, eu consigo demonstrar também a outra igualdade, que A sobre seno A é igual a um desses dois. Então essa fórmula ela é conhecida como lei dos senos. A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Ou seja, ela relaciona os lados com os ângulos de um triângulo qualquer. Vamos lá. Agora a lei dos cossenos. Tomei novamente o mesmo triângulo de lados ABC e de ângulos ABC. Baixei uma perpendicular H e vou olhar agora, antes de olhar, eu vou chamar esses dois catetos aqui, que não tinham nome, dos dois triângulos, de M e de N, de tal forma que M mais N é igual a A, ou seja, esse pedaço M mais esse pedaço N é igual a esse pedaço todo aqui, que é o lado A. Logo, isolando aqui, M é A menos N. Agora sim, olhando nesse triângulo da direita, eu tenho que, pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, H ao quadrado mais N ao quadrado. Novamente aqui eu vou isolar o H ao quadrado, ou seja, eu vou passar o N ao quadrado para cá menos. Eu tenho aqui a minha equação 2 e eu mantenho ela. Também nesse triângulo, o cosseno do ângulo B ele é o cateto adjacente N dividido pela hipotenusa C. Aqui eu vou isolar o N, ou seja, eu passo o C para cá multiplicando, eu tenho que N é C cosseno B e chamei isso de equação 3.
Agora, olhando para o outro triângulo, observem que pelo teorema de Pitágoras, neste triângulo, b ao quadrado é igual a h ao quadrado mais m ao quadrado, certo? Só que, substituindo, o que é h ao quadrado? H ao quadrado, aqui na equação 2, ela é c ao quadrado menos n ao quadrado. Então, aqui eu já substituí o h ao quadrado pelo valor c ao quadrado menos n ao quadrado. E o que é m? Mzinho, na primeira equação, é a menos n. Então, eu coloquei no lugar desse m, a menos n. E aí, nós vamos, nesse produto notável, expandir. A menos n ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, eu consigo cortar menos n ao quadrado mais n ao quadrado, ficando com essa fórmula. Organizando, escrevendo o A primeiro, eu tenho aqui uma parte das leis dos cossenos, ou seja, ela também relaciona lados com ângulos. Dessa mesma forma, é possível demonstrar as outras 3 leis dos cossenos, ou seja, ele é como se fosse o teorema de Pitágoras para um triângulo qualquer, só que acrescentado dessa segunda parte, certo? Então, aqui eu tenho a lei dos senos e também a lei dos cossenos, todos eles utilizados para um triângulo qualquer. Essa aula, pessoal, ela faz parte do curso de criação de videoaulas disponibilizado pelo Núcleo de EAD do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ok? Obrigado.